Olá, estamos aqui para mais um encontro com a palavra e como é bom estarmos juntos. Bom, agora que terminamos o estudo do livro de Números, continuaremos estudando o Velho Testamento, examinando o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa reafirmação ou repetição da lei. À medida que estudarmos esse livro, veremos que ele é mais do que uma reafirmação da lei. É a repetição da lei com aplicação. A aplicação da lei é muito importante para a segunda geração do povo de Deus. Portanto, essa é a segunda geração do povo de Deus, os filhos daqueles que pereceram no deserto e que agora estavam prontos para atravessar o Jordão e invadir a terra de Canaã. O livro de Deuteronômio é o registro do grande sermão de Moisés para o povo antes de atravessarem o Jordão e invadirem Canaã. Eu vou parafrasear a introdução do livro para que vocês possam entender melhor. Nesse trecho são dadas algumas descrições do livro que ajudarão você a entender sobre o que o livro trata. O texto diz: esse livro registra o discurso de Moisés ao povo de Israel, quando eles acamparam no vale de Arabá, no deserto de Moabe, a leste do rio Jordão. O discurso foi feito no dia 15 de fevereiro, 40 anos depois que o povo deixou o Monte Horebe. Devemos considerar que seriam necessários apenas 11 dias para caminhar do Monte Horebe até Cades Barneia, indo pelo caminho da montanha de Seir. O texto relembra que o povo estava marchando no deserto por 40 anos. Lembre-se que eles marchavam de maneira bem específica, em formação militar. Durante a marcha no deserto, algumas tribos localizavam-se ao norte do tabernáculo, outras ao sul, outras a leste e a oeste. É importante lembrar que a caminhada que fizeram iniciou-se em Gósen, quando deixaram o Egito, passando pelo Monte Sinai, pelo caminho de Cades Barneia, em razão dos filisteus naquela época ocuparem aquele território. Eles tinham andado em círculos por 40 anos. Finalmente acamparam a leste do rio Jordão e antes de o atravessarem e invadirem a terra de Canaã, Moisés pronunciou os importantes sermões registrados no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, portanto, é mais do que uma repetição ou reafirmação da lei. Ele realmente é uma repetição e uma reafirmação da lei, porque é necessário reafirmar a lei. Os filhos deles tinham que ouvir a lei. Antes de invadirem a terra de Canaã, Moisés queria ter certeza, mesmo que fosse a última coisa que fizesse por aquele povo antes de morrer, que eles ouviriam a palavra de Deus que tinha entregue no Monte Sinai. Existe uma alegoria da salvação que permeia os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis nos dá o início da nossa salvação e o Êxodo é uma linda ilustração da nossa salvação, da libertação da escravidão. Como já dissemos antes, a palavra libertação e salvação no Velho Testamento possuem o mesmo significado. O livro de Números é um registro impressionante de como eles deixaram a escravidão do Egito e não invadiram a terra de Canaã. Isso é o que eles poderiam e deveriam ter feito. Nós já dissemos isso várias vezes, é uma alegoria à nossa libertação do pecado e suposta entrada na vida cristã abundante. A terra prometida representa a vida cristã abundante em todas as bênçãos, poder e dons espirituais. Devemos viver tudo isso, mas muitos de nós não a vivemos. Andamos em círculos, como os israelitas no livro de Números. Seguindo um pouco mais essa alegoria, vamos supor que já fizemos a nossa peregrinação no deserto e nos demos conta do nosso erro. Queremos receber de Deus tudo o que Ele tem para nós e já estamos prestes a receber tudo isso. O livro de Deuteronômio é repleto de mensagens para quem está nessa posição, para quem decidiu ser parte da minoria comprometida e não da maioria apática. Tudo isso ilustra o que alguém que diz: Deus, eu quero tudo, estou cansado de andar no deserto e eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Se é nessa posição que você está, o livro de Deuteronômio é perfeito para você. Ele está repleto de exortações para aqueles que querem receber tudo. Outro tema no livro de Deuteronômio tem a ver
com a palavra de Deus tornar-se realidade na vida de seu povo. Deus os exortou a passarem sua palavra para seus filhos. Deus quer que seu povo o ame com todo o seu ser. As exortações no livro de Deuteronômio repetirão várias vezes: ei, obedeça a Deus. Passe esses valores de obediência e amor à palavra de Deus para os seus filhos. Na minha opinião, cada livro da Bíblia tem o seu capítulo-chave. No livro de Números, o capítulo-chave é o 14. No de Deuteronômio é o capítulo 6. O grande sermão de Moisés, registrado nesse capítulo, dá um resumo de todos os outros sermões. Esse sermão não só estabelece o ritmo, como reforça a mensagem dos outros sermões. No capítulo 6 de Deuteronômio, principalmente dos versículos 4 a 9, temos o sermão de Moisés que os rabinos sempre consideraram o melhor de todos os sermões. Na verdade, essa mensagem das Escrituras em Deuteronômio 6 foi considerada a base de confissão e fé do judaísmo. Aqui está a parte central desse sermão. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Esse trecho é a parte central do sermão e de todo o capítulo. Entretanto, há mais do que isso no sermão. O que Moisés estava dizendo para o povo um pouco antes deles atravessarem o Jordão e invadirem Canaã era: ouçam bem, Deus os chamou para ser um povo que o ame de todo o coração e de todo o ser. Para você mostrar que realmente o ama, vocês então precisam obedecer à palavra de Deus. Para você obedecer à palavra de Deus, vocês precisam conhecê-la. Deus quer que os filhos de vocês um dia sejam uma geração de adultos que o amarão com todo o ser. Para amar a Deus com todo o ser, deve-se conhecer e obedecer a sua palavra. Portanto, eu desafio vocês a, antes de tudo, amarem a Deus com todo o ser e a conhecer e obedecer a sua palavra. Por isso, cuidem de passar esses valores para os seus filhos. Moisés estava mostrando para eles como deveriam educar seus filhos para que se tornassem adultos que amassem e obedecessem a Deus. O que Moisés estava falando sobre educar filhos era o seguinte: se você está educando seu filho para que ele ame a Deus, então toda a base de sua educação deve ser a palavra de Deus. É muito simples, Deus é. Se Deus é, então ele é absoluto. Deus é absoluto. Em filosofia fazemos a seguinte pergunta: existe qualquer coisa absoluta? O que Moisés está nos dizendo através desse método de educação é que Deus é o seu absolutismo. Deus é absoluto. E esse Deus absoluto declarou algo: qualquer coisa que o Deus absoluto disser, será absoluto. Portanto, o Deus absoluto deu a você a palavra absoluta. Existem certas questões como moral absoluta que você deverá ensinar aos seus filhos. O pensamento de Moisés é o seguinte: há um Deus absoluto e uma palavra absoluta e, portanto, existe um caminho absoluto pelo qual seus filhos devem seguir. Participei de um seminário no qual várias autoridades da área de delinquência juvenil estavam dando palestras. A frase que abriu o debate foi: primeiramente, vamos ser objetivos. Não há absolutismos. Levantei a mão e disse: doutor, acabei de conversar com uma garota de 14 anos que está absolutamente grávida. Como você pode dizer a uma adolescente que não há absolutismos? As consequências são absolutas. Elas são absolutamente boas ou absolutamente ruins. As escolhas absolutas devem ser parte da educação. Esse método de educação exposto por Moisés envolve absolutismos. Ele disse: Deus é absoluto. Sua palavra é absoluta. Há um caminho absoluto pelo qual seu filho deve seguir.
Certa vez ouvi um psicólogo cristão fazer a seguinte pergunta a 600 mães e donas de casa. Quantas vezes você precisa falar alguma coisa para seu filho até que ele perceba que você está realmente falando sério? A resposta foi uma média de 3 a 5 vezes. Por exemplo, é hora de ir para a cama, Joãozinho. Vai para a cama agora. Joãozinho, é hora de você ir dormir. Vá para o seu quarto e arrume-se para ir para a cama. 3 minutos depois você olha para o Joãozinho e vê que ele não deu a mínima atenção para o que você falou. Ele nem se mexeu em direção ao quarto. Então você diz mais uma vez, Joãozinho, eu disse que é hora de você ir para a cama. As mulheres admitiram que precisam dizer 4 ou 5 vezes a mesma coisa. Quando são levadas a sério, já estão gritando e perdendo a paciência, até que o Joãozinho vai para o quarto. O Joãozinho vai ser craque em ignorar seus 4 primeiros avisos, se souber que você só fala sério na 5ª vez. Sabe, eu venho de uma família de 11 filhos e minha mãe não tinha mais do que 1,5 metro. A crise econômica do seu tempo fez com que ela aprendesse alguns conceitos sobre como educar filhos. Ela nunca estudou psicologia, mas também nunca teve que repetir uma ordem. Se ela falasse, estava falado. Se você pensar a respeito disso, verá que é isso que você está ensinando a seu filho, mesmo que seja um simples vá para seu quarto. É hora de dormir, Joãozinho. Eu não vou falar 4, 5 vezes. É uma vez só. A revelação da palavra de Deus é o primeiro fundamento da educação cristã. Sabe, eu fico impressionado com o conteúdo do estatuto de algumas universidades dos Estados Unidos. Nesses estatutos, seus fundadores expressaram o objetivo da universidade quando foi fundada. Sabe o que dizem os estatutos de algumas das universidades mais antigas? Os pais que formularam esses estatutos queriam que seus filhos conhecessem a Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder que está por trás de tudo. Ele é o ser mais importante do mundo. Portanto, quero que meu filho conheça Deus. Quero que meu filho saiba ler. Quero que meu filho tenha condições de estudar a palavra de Deus para que ele conheça a Deus. Esse é um dos parágrafos do Estatuto das Universidades mais antigas dos Estados Unidos. É muito triste constatar que essas universidades não ensinam mais a palavra de Deus ou nada que seja absoluto. No entanto, os parágrafos continuam a fazer parte dos estatutos destas universidades. O fundamento do método educacional descrito por Moisés é a palavra de Deus revelada, uma palavra absoluta de um Deus absoluto. O segundo fundamento sobre o qual esse método educacional está baseado é a responsabilidade. Quem tem a responsabilidade pela educação das crianças? Algumas pessoas dizem que é o Estado. Quando eu era criança, se eu faltasse na escola, o coordenador da escola ia atrás de mim. Por isso, naquela época, eu achava que o Estado que contratava o coordenador tinha a obrigação de me fazer ir à escola. Por se tratar de escola pública, às vezes as pessoas têm a impressão de que educar filhos é responsabilidade do Estado. Algumas pessoas um pouco mais maduras chegam a dizer, não, a responsabilidade é da igreja. A igreja tem a responsabilidade de educar os meus filhos. Eu os levo à escola dominical todos os domingos e os deixo lá por 30 minutos. É responsabilidade da igreja ensinar meus filhos a amarem a Deus e amar e obedecer a palavra de Deus. Isso é assunto deles. Olha, isso é ridículo. Se você considerar o fato de que um ano possui 8.760 horas, se não faltar nem um domingo, seu filho passará 26 horas na escola dominical. Você acha que do total de 8.760 horas, 26 horas farão muita diferença? Há aqueles que dizem, eu coloquei o meu filho numa escola evangélica, ele passará 1.080 horas lá. Está vendo? É responsabilidade da escola evangélica educar meu filho. Eles o educarão para que ele se torne um adulto que ame a Deus e ame e obedeça a sua palavra. Se você somar as horas que ele passa na escola com as que passa na escola dominical, terá um total correspondente a talvez 1/8 do tempo que ele passa com você. Não é de espantar que Moisés tenha dito. Vocês, como pais, têm essa responsabilidade.
Em essência, o que Moisés está falando aos pais é: a palavra de Deus deve habitar no seu coração para que você possa ensinar ela aos seus filhos. Moisés também foi bem enfático quando disse que é o pai que deve dar esse ensinamento. Se as crianças aprenderem sobre Deus apenas com as mulheres, quando crescerem, acharão que ser religioso é coisa de mulher. Deus quer que os homens ensinem as Escrituras para as crianças. Pais, a Bíblia é clara. A responsabilidade maior é nossa. O profeta Isaías disse que é o pai que deve fazer com que os filhos conheçam a verdade de Deus. Essa responsabilidade é dada ao pai. Assim como o comandante do navio ou um avião nunca delega a responsabilidade apenas à autoridade, o pai ou os pais num lar nunca delegam a ninguém a responsabilidade de educar os seus filhos. Da mesma forma, os pais podem delegar autoridade à escola pública ou particular para ajudá-los na educação dos seus filhos, mas jamais poderão delegar essa responsabilidade a ninguém, porque, de acordo com Moisés, Deus a delegou aos pais. O terceiro fundamento do método de educação é o relacionamento. Moisés pregou sobre quando o pai deve ensinar o caminho de Deus ao seu filho. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Sempre que converso sobre isso com os pais, eles dizem: olha, isso foge da minha realidade, porque nunca estou lá quando ele vai para a cama e nem quando se levanta. Não me sento à mesa e nem saio com ele. Eu sempre respondo: você não entendeu. Está fazendo o que muita gente faz. Está interpretando sua cultura e as Escrituras na ordem inversa. Muitas pessoas interpretam à luz de sua cultura. A minha cultura diz que eu saia antes que eles, levante e chego em casa depois que eles já foram para a cama até. E eu nunca me sento à mesa e nem saio com eles. A palavra de Deus deve interpretar a sua cultura. Não é a sua cultura que deve interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: você deve manter um relacionamento com seus filhos. Para isso você tem que investir tempo junto com seus filhos. Geralmente, quando um jovem torna-se adulto, pai e filho vivem o que costumam chamar de conflito de gerações. Frequentemente ouço pais dizendo: estou passando por um conflito de geração com meu filho, eu não consigo entendê-lo. Quase sempre o problema não é um conflito de geração, é uma falta de relacionamento. Para aplicar um método de educação de Moisés, você tem que cultivar um relacionamento com o seu filho. Manter um relacionamento com seu filho é uma parte vital do processo. Acho que os homens não têm ideia da importância de gastar tempo com as crianças. Em casa tínhamos um tipo de reunião de oração toda manhã, quando orávamos por nossos filhos. Perguntávamos se eles tinham algum pedido de oração para aquele dia e depois um orava pelo outro. Depois à noite tínhamos um tipo de mesa redonda, quando cada criança respondia as perguntas. O seu dia foi bom ou ruim? Qual foi a melhor e a pior coisa que aconteceram para você hoje, hein? E também, tem alguma coisa que você gostaria de perguntar, contar ou de mostrar? Uma noite o nosso caçula tinha colocado debaixo de sua cadeira um desenho que tinha feito na escola. Minha mulher é professora e tinha me dito para nunca perguntar o que é isso, e sim dizer: me fale sobre esse desenho. Então eu disse: filho, me conta um pouco sobre esse seu desenho. Ele começou: hoje a professora falou para a gente desenhar sobre a melhor coisa que já aconteceu na nossa vida, e eu desenhei isso. Alguns meses antes eu estava saindo de casa para fazer exercício e correr, e na última hora decidi colocar meu filho e sua irmãzinha no banco de trás do carro e levá-los comigo para o clube. Lá eu os coloquei sentados na escada em frente à pista e disse: olha, o papai vai correr em volta desse prédio e eu quero que vocês dois fiquem aqui contando quantas voltas o papai vai dar. E foi isso que aconteceu. Enquanto eu corria, eles contavam minhas voltas. 2 meses e meio mais tarde, quando ele começou a ir para a escola, a professora pediu para ele desenhar a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Meu filho desenhou seu pai correndo e ele e sua irmãzinha sentados contando as voltas do pai. Sabe, isso era a melhor coisa que tinha acontecido para ele em toda a sua vida.
O quarto fundamento sobre o qual o método de educação de filhos de Moisés está firmado é realidade. Observe que Moisés está exortando para que a palavra habite no seu coração, para que você ame a Deus de todo o seu coração e depois ensine diligentemente essa palavra a seus filhos. Não confunda as coisas. Nós não comunicamos nem transmitimos nossos valores aos nossos filhos através de sermões. O que transmite a eles é aquilo que realmente é importante para nós. Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Em linguagem simples, isso significa que se você me mostrar onde e como gastou dinheiro nos últimos 5 anos, como gastou o seu tempo, dinheiro e energia, estará me mostrando quais são os seus valores e onde está o seu coração. É assim que ensinamos nossos filhos. Não com os sermões, mas os valores em si. Lembro-me de uma cena com meu filho, que sempre foi muito esforçado. Ele tinha apenas 1 ano e meio e certa manhã, enquanto eu me barbeava, ele aproximou-se e me estendeu o meu chapéu. Ele sabia que eu estava sempre apressado e por isso foi adiantando as coisas para mim. Anos mais tarde, quando ele estava com o horário de escola e outras atividades muito apertado e começou a sofrer de enxaquecas constantes, minha mulher então pediu que eu falasse para ele diminuir o seu ritmo. Então, um dia, enquanto estávamos fazendo o Cooper juntos, toquei no assunto. Eu comecei, filho, você está com seu horário bem corrido, não? Ele respondeu, aprendi com você. Faz 20 anos que vejo você acordar às 5 da manhã e logo sair para trabalhar. Você viu o que aconteceu? Os meus sermões sobre valores não tiveram o menor efeito. Foram as minhas atitudes que transmitiram os meus valores reais para o meu filho. Conheço um pastor amigo que estava com seu filho mais velho e começaram a falar de homens que conheceram. Toda vez que ele citava um deles, dizia, ele é muito importante, faz isso, isso, isso. O pastor não comentava nada. Depois de falar de mais de uns 10 amigos nossos, ele falou ao seu pai. Mas eu não conheço ninguém que faça nada tão importante quanto o que você faz, meu pai. Creio que Deus quer que eu use a minha vida fazendo o que você faz, pai. Ele estudou no seminário, formou-se e hoje é pastor. Você está vendo? Transmitimos aos nossos filhos não aquilo que falamos sobre valores em nossos sermões, mas nossos valores de fato. Veja então que o fundamento sobre o qual a educação dos filhos está sustentada envolve revelação da palavra de Deus, responsabilidade, relacionamento e realidade. A minha oração é que Deus possa lhe ajudar de uma forma especial a educar também os seus filhos. Até o nosso próximo programa.